Que bom. Então, muito bem. Então, agora oficialmente, 6h10, a gente está iniciando. Queria, então, agradecer ao Ricardo por não só ceder aqui o espaço para a gente transmitir, mas também, né, por conversar conosco, a ideia de trazer para os docentes. A gente vem conversamos com a Daniela Vargas, conversamos com o professor Augusto Sampaio, da comunitária, e hoje a nossa ideia é discutir e gerar esse conteúdo acumulado, né, para que isso possa estar disponível aos docentes. Então, uma das características, eu acho que a gente vem tentando construir, é da prestação de contas nesse sentido também, né? Então, da gente poder trazer informações que fiquem arquivadas e possam ser acessadas, né, para os docentes que eventualmente não estejam aqui. Então, só em avisos gerais, eu queria, né, mais uma vez dizer que o nosso meio de comunicação é o e-mail adpuc@puc-rio.br, que a gente tem 4 frentes de trabalho hoje. Esses grupos de trabalho estão abertos para inscrição, né? Inclusive, a Rosália já reforçou que esteve na comissão pedagógica e gostaria de continuar. A gente teve inscrições já na outra roda também. Tem grupos de trabalho sobre a fase transicional da pandemia, além do grupo de trabalho pedagógico, a progressão de carreira e saúde mental. Então, né, a visão que esses grupos estão abertos, eu passo a palavra para a Maria Helena, que vai, então, né, conversar com o Tanchete, que a ideia é que seja informal até para que os professores possam também participar e que isso possa ser produtivo sem ser cansativo para a gente. Então, já de antemão digo, né, muito obrigado pela atenção de vocês que estão aqui hoje às 6h, na quinta-feira, né, para conversar conosco. Maria Helena, com você. Obrigada, Alessandra. Boa noite para todos e para todas. É um prazer para a DIPUC estar hoje nessa terceira roda de conversa. Nosso objetivo nesse primeiro semestre era um pouco, como chama nosso título desta série de conversações, conhecer um pouco a PUC por dentro, como está a PUC, como estamos hoje, a situação da universidade. E hoje temos, o prazer de estar com o professor Ricardo Tanchais, que sempre tem sido muito aberto, sempre tem se disponibilizado a conversar conosco. E isso tem sido muito importante, porque é uma via direta para a gente ter acesso à situação da universidade e à conjuntura da universidade, sobretudo nos aspectos administrativos. Mais que uma conversa, eu queria fazer umas 2 perguntas para o professor, e aí depois poderíamos abrir, que eu acho que mais que nós fazer só e única, exclusivamente as perguntas, eu acho que isso é uma conversa e um diálogo coletivo. Então, está todo mundo muito bem-vindo, eu posso ir recolhendo os comentários, as perguntas, etc., e a gente poderia fazer aqui um diálogo muito mais interativo, digamos. E eu queria começar, então, que tem sido talvez um dos comentários nos últimos tempos, e nós estamos de volta à PUC de modo entre presencial e ainda online, mas eu queria um pouco que se você, Tanchais, você poderia contar um pouco qual é a conjuntura da universidade hoje. Ou seja, qual é a situação da universidade? Qual é a situação financeira hoje? A gente sabe que temos vivido um tempo difícil, não só a PUC, sino todo mundo, não é? Que depois da pandemia e, sobretudo, esta situação econômica que a gente está vivendo hoje, e que o país está vivendo, que o mundo está vivendo, como isso tem afetado a universidade. Então, um pouco, se você poderia contar-nos um pouco essa situação hoje da PUC, um pouco pensar logo depois quais são as perspectivas de futuro, quais são as medidas que a PUC está implementando, se a gente pode falar deste momento que é um momento difícil, não? E, eu começaria por aí, depois poderíamos pensar o que isso implica para o corpo dos professores, não? Para o corpo docente, e acho que por aí poderíamos começar e talvez a partir de aí começar o diálogo. Então, começamos por aí?
Tudo tranquilo? Não, está ótimo. Eu vou quebrar um pouco a sua linha aí, porque eu devo dizer que hoje a gente teve uma reunião de reitoria, como costuma acontecer em algumas quintas-feiras, e foi praticamente a última reunião de reitoria, eu imagino, não sei que haja alguma extraordinária, com o Padre Josafá, né? Então, ele fez um pequeno histórico dos reitores que passaram pela universidade, desde lá do começo, um alemão, quando me lembrei agora, o Padre Veloso, o Padre Laércio, em 2 ocasiões, o McDowell, né? Depois o Padre Hortal e ele próprio, o Padre Josafá. E, bom, e todos os reitores tiveram a oportunidade de se manifestar em relação ao convívio sempre afável que houve com o Padre Josafá. Ele é uma pessoa muito de coração muito bom, né? E todo mundo, e não depositando essa confiança para uma maneira de se afastar dos problemas, mas sim sempre acompanhando também, perguntando. Então, foi muito confortável para nós todos, imagino para mim, eu sei falar mais por mim, de trabalhar com o Padre Josafá. E agora teremos uma nova gestão na universidade, o Padre Anderson, né, que no momento não está no Brasil, mas vai retornar. E a vida continua, né? Quer dizer, a PUC ela permanece a lei, e apesar de todos nós que passamos por ela, né, vamos em frente, né? Quanto à situação da universidade, eu já não me lembro quando é que foi a última vez que a gente conversou. Eu não sei se foi em 2021, se foi em 2020, alguém se lembra disso? Tá sem você tá Foi antes da pandemia, né? Foi em 2020. Eu acho que sim. Bom, Começo de 2020, talvez. Eu posso até fazer uma pequena retrospectiva, né, que anteriormente à pandemia, a PUC já vinha enfrentando algumas dificuldades financeiras por causa da situação da economia no Brasil, né, que já vinha se deteriorando, não ao ponto de hoje, imagino. E nós já vínhamos tendo uma queda no número de alunos, essencialmente porque houve um ingresso muito forte de alunos antes disso, né, numa época que o Brasil estava melhor economicamente. E aí, a partir de um determinado momento, 2018, 2019, eu acho, mais alunos começaram a deixar a universidade por causa daquela grande quantidade que havia, né, se formado, que ingressavam na universidade, né? Então, nós tivemos aquele pico de 13 mil alunos em algum momento, e hoje nós vamos fechar esse semestre com em torno de 9.400 alunos. E a tendência, segundo até as estimativas, né, que a Vice-Reitoria Acadêmica tem feito, eles têm todos os elementos para isso, eles acompanham o histórico, sabem quantos alunos se formarão e quantos possivelmente ingressarão. A gente está convergindo para um número de 9 mil alunos, muito possivelmente, né? E isso, obviamente, traz consequências na arrecadação da universidade. E, embora a vice-reitoria comunitária tenha, junto conosco, né, com a administrativa, tenha feito esforços para redimensionar a concessão de bolsas, né? Mesmo assim, a arrecadação vai sofrer, tem sofrido, né? Nós tivemos déficits nos anos de 2019, 2018. Em 2020, com a pandemia, a gente começou a economizar recursos no custeio, substanciais, né? Porque o consumo de energia foi muito baixo e alguns serviços no campus não precisaram ser feitos. Mas a gente teve aquele percalço de que durante 3 meses nós tivemos que cobrar mensalidades bem abaixo do previsto no orçamento, por causa daquela decisão que depois foi, inclusive, considerada inconstitucional pelo STF,
mas isso muito tempo depois, e não havia nenhum clima político, que seja, para a gente dizer para os alunos que não haviam pago que eles teriam que pagar aqueles atrasados, né? Na verdade, a universidade bancou isso e nós tivemos um ano deficitário também. Em 2021, já com uma certa normalidade, né, e ainda com a manutenção das aulas online, nós tivemos um ano financeiramente bem bom. Né? E tanto que nós geramos um superávit que possivelmente vai ser consumido quase que integralmente agora em 2022, porque nós voltamos às atividades presenciais e as despesas de novo aumentaram. Então, esse ano, como havia sido dito, era um ano necessário para se fazer certas reformas estruturais. A gente tem procurado fazer, diminuir custos em vários setores, né, para que, já que houve um superávit em 2021, né, e há uma previsão de um déficit elevado em 2022, mas a gente ainda tem o caixa para poder fazer algumas mudanças estruturais ao longo de 2022 para diminuir a repercussão em 2023. Né? O chato é você querer fazer algumas coisas se você não tem caixa. Né? No caso, a gente até pode fazer, porque a gente tem algumas mudanças que a gente tem que fazer que tem custo. Então, essa é a situação, mas é uma situação de razoável tranquilidade, né? 2023 talvez seja um ano mais desafiador, mas não há nenhuma grande mudança assim de trajetória, né, no horizonte. Vocês todos devem saber, devem ter notado nos departamentos que houve uma redução do quadro principal, porque nem as reposições não foram feitas da mesma forma que as saídas. Mas isso aí é uma coisa que tem que está sendo avaliada e acompanhada com competência pela vice-reitoria acadêmica. A universidade ela mudou de figura, o número de alunos está menor, alguns departamentos estão com menos alunos, né? E alguns departamentos que já tinham poucos alunos estão com menos alunos ainda. Então, esse é todo um pacote que tem que ser reavaliado, né? Mas, inegavelmente, a manutenção de um quadro principal, talvez não do mesmo tamanho do que tinha até um tempo atrás, mas um quadro ainda grande, é essencial para que a gente mantenha o nosso modelo. O que eu sempre digo é que o nosso modelo é esse. Nós ocupamos um nicho no Rio de Janeiro, e esse é o único nicho que nos sustentará. Se a gente for para um outro lado, né, mudar esse percurso na linha de outras universidades privadas, eu acho que a gente está fadado não digo ao desaparecimento, mas pelo menos não sei se a gente tem condições de bancar essa concorrência com esses grandes conglomerados. Então, nós temos que explorar essa parte, manter a nossa qualidade, conhecido por ensino, pesquisa, extensão que está crescendo, né, também forte, essa grande capacidade do nosso corpo docente de trazer projetos de pesquisa e desenvolvimento para a universidade, que tem contribuído substancialmente para nossas contas. Então, esse é o nosso caminho. Não vejo ninguém na administração central da universidade pensa numa mudança de rumo, porque isso seria um suicídio. Então, em linhas gerais, é isso, né, que está acontecendo. A gente está tentando se adequar aos novos tempos. Essa redução de pessoas, de ingresso de alunos, ela é observada, inclusive, em universidades públicas, né? O mundo mudou, aí tem gente muito mais capacitada do que eu para falar da pirâmide, como é que ela está, né? Os jovens, os velhos, essas histórias todas, né? Bom, não sei se falei genericamente aqui. Está sem microfone. Obrigada, Tanchais. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, que está aberto aqui para nosso diálogo coletivo. O Henrique tem uma pergunta, depois eu posso entrar também.
Vai, Henrique. Boa noite, Tanchad. Opa. Tudo bem? Bom. Eu tenho uma questão. Eu tenho notado, pelo menos internamente no departamento, mas eu acho que isso é geral, que a gente tem sido, nessas reformulações da PUC, né, muito induzido a pensar a questão da extensão, né? Inclusive como entre outras coisas, mas dizendo aqui entre a gente, como uma fonte de captação de recursos, né? De financiar certas coisas dos departamentos, dos grupos de pesquisa. E, em função da pandemia, em função desse nosso aprendizado com os instrumentos online, certamente é algo que veio para ficar, né? Inclusive para explorar esse potencial dado pela tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a minha questão enfim, isso coloca muita coisa que eu acho que não tem sido discutido, né? Com relação à carga de trabalho, ao impacto na carga de trabalho, a maneira como isso possa se dar de uma forma mais articulada, né? Eu estou querendo, é uma pergunta, né? Como é que a PUC, né? Quer dizer, como é que isso está sendo visto ali na reitoria, né? Como que tipo de impacto que isso vai ter ali nos próximos anos? Que tipo de investimento? Qual que é como é que como é que vocês estão pensando isso, né? Uma organização, Olha, né, eu acho em torno disso? eu acho que o Padre Josafá, ele em várias ocasiões aí ele salientou bastante a expansão que houve na extensão nessa época da pandemia, né? Inclusive em número de alunos é um número gritante, né? Mas em termos de aluno, dinheiro não é tão gritante assim, né? Porque esses cursos de extensão, eles, claro que trazem recursos para a universidade, trazem recursos para os professores e coordenadores se remunerarem, né? Trazem overhead para os departamentos, então são benéficos em todo sentido. Mas, em termos dos números, frente à arrecadação que as mensalidades de graduação oferecem, é um número muito pequeno, né? Mas esse número ele tende a crescer e pode se tornar mais relevante. Talvez seja um dia seja bom ter uma conversa com o professor Bergo, né, que a CCE está sob a diretoria acadêmica, sobre uma parceria que foi feita com um grupo chamado Grupo A, né, para uma gestão aí de cursos de extensão e de especialização com um alto grau de profissionalismo, né? O professor Bergman, hoje mesmo, na reunião de reitoria, falou disso, que viu uma apresentação deles, é uma coisa impressionante. Quer dizer, se a gente quiser ir por esse caminho, é um caminho do ensino à distância, né? Não é o curso online, é o ensino à distância mesmo, né? Aparentemente, porque é dito, a Adriana também está bem entusiasmada, né? Isso aí tem um potencial de atrair um grande número de alunos e, inclusive, de outras regiões do país, né? Então, eu acho que é um caminho que tem que ser incentivado. Essa história do tempo, como é que isso é uma história antiga na universidade, né? Como é que a pessoa faz pesquisa, dá aula, né? Escreve artigos, faz administração e agora também faz extensão? Como é que é isso? O cara é um super-homem? Pois é, talvez sim, né? A gente na PUC está sujeito a esse tipo de injunção. Agora, do ponto de vista, eu dei curso de extensão durante vários anos, à noite, no centro, né? Vários colegas meus fizeram isso, porque eu tinha uma remuneração adicional, né? Era custoso, ficava cansado? Sim, né? O departamento ganhava um overhead sobre isso, né? Eu tinha tarefas administrativas, tarefas de graduação. Então, aí é uma escolha muito pessoal, né? Para a universidade é bom, tá? E é importante também. E eu acho que tem oportunidades para todas as áreas do conhecimento. Vocês vejam, vocês devem saber que tem cursos de filosofia e coisa e tal que foram muito bem sucedidos no mundo online, né? Então, não é só porque a gente pensa logo, cursos tecnológicos, Excel, essas coisas. Não.
né? Tem oportunidades para todos. Obrigada. Alguém mais? Senão eu poderia aqui continuar com uma pergunta que tinha feito o Sérgio, que é membro da nossa associação, que eu acho que tem, e depois a Andrea te passo, que eu acho que tem que ver um pouco com essa discussão de extensão. O Sérgio tinha trazido uma pergunta que era qual é a participação das mensalidades dos alunos no orçamento da PUC ao longo dos anos, se ela e como ela em relação também a outras fontes que você estava falando um pouco dos projetos de extensão, As especialização. A arrecadação via mensalidades, antigamente, né, ela cobria 80%, quer dizer, cobria a nossa folha e mais um percentual do custeio, né? Ou seja, o custo de pessoal era mais ou menos 80% da arrecadação de mensalidades. Aí tinha o restante podia ser usado em custeio. Se faltasse alguma coisa em custeio, a gente utilizava isso com verbas de overhead de projetos ou de cursos. E os investimentos da universidade, né, eles sempre foram muito pequenos. Teve uma época, talvez uns 10 anos atrás, em que a gente teve uma folga maior. O Silva Mello vai se lembrar disso. A gente fez até várias reformas em salas, comprou equipamentos, né? Mas, tradicionalmente, têm sido muito pequenos. E os investimentos acontecem muito em função de verbas que os professores conseguem, ou a fundo perdido, ou de projetos. Então, são para laboratórios de projetos, mas que também servem para laboratórios de pesquisa, né? Ou até de ensino. Então, as coisas têm sido conduzidas assim. Mas o que tem acontecido mais recentemente é que a arrecadação via mensalidades ela tem sido praticamente toda usada na folha de pessoal. E aí, para o custeio, a gente está dependendo muito de overheads do projeto, né? E eventuais investimentos também, aqui e ali. Então, a gente tem tido muito sucesso nessa captação de projetos devido à qualidade do nosso corpo docente, né? Mas essa não é uma situação, ela é uma situação que mostra isso na nossa qualidade, que é importante. Isso produz, inclusive, ganhos acadêmicos importantes de teses que são desenvolvidas, né? Os coordenadores podem se remunerar também, os participantes do projeto, professores, mas uma situação meio perigosa para a universidade, né? Ficar dependendo para o seu custeio do permanente sucesso na captação de projetos. E essa é uma equação complicada, porque ela passa por pessoal, né, se a gente quiser resolver. E resolver questões de pessoal na universidade é algo não trivial. Mas nós não temos perspectivas, pelo menos a curto prazo, de que vá acontecer alguma coisa com esses recursos vindos de projetos. Não há nenhuma indicação no horizonte aí, né? Então, vamos vivendo desse jeito. Agora, é bom lembrar que durante muitos anos, isso estou falando de 15 anos para trás, 15 anos atrás até 4 anos atrás, a gente aumentava as mensalidades sempre no nível superior à inflação, ao INPC, né? Porque a nossa principal preocupação era o INPC em fevereiro e março, que regiam, né, os reajustes salariais. Como nossa empresa, digamos assim, é intensiva em pessoal, essa é a nossa principal, o índice que mais nos chama atenção, né? Então, a gente usava esse INPC, calculava o custo PUC, ou a inflação PUC, que era superior a esse reajuste do INPC, é obviamente superior, porque tem promoções, né? Tem serviços que aumentam acima da inflação. Então, a gente colocava essa folga. Depois, a gente começou a colocar somente esse índice, só imaginando que a gente tivesse apenas crescimento nas despesas de pessoal.
E nos últimos anos, a gente deu aumentos substancialmente abaixo do INPC. Foi 1,5% em 2019, 2,5% em 1,5% agora estamos em 2020, 2,5% em 2021, e aí nós tivemos que dar 8% agora em 2022. E também se mostrou abaixo da inflação. Então, nós tivemos esse problema. Quer dizer, o nosso poder de pagamento em frente à inflação acumulada diminuiu. Mas a gente achava que a corda tinha sido esticada demais, que as mensalidades muito caras acabariam revertendo numa arrecadação menor. Ninguém sabe, quer dizer, indemonstrável isso. Nós não fizemos o teste, né? Havia uma percepção disso. Num primeiro momento, talvez até tenha sido uma atitude interessante, porque as mensalidades elas acabaram se reduzindo na época mais grave, que foi a época da pandemia. Mas não se sabe. Mas, bom, de qualquer forma, o registro é esse. O poder de pagamento da universidade diminuiu, porque a gente reajustou as mensalidades durante 3 anos sucessivos, bem abaixo da inflação. Você pode ser argumentado que os funcionários, os professores não tiveram os reajustes de lei, mas poderão ter. As convenções coletivas estão paralisadas por intransigência dos 2 lados dos sindicatos, pelo que eu acompanho. Mas a gente deu uma antecipação salarial para os funcionários e nós estamos discutindo agora uma outra antecipação salarial para funcionários e professores, independentemente do que os sindicatos decidam. Obrigada, Tanchance. O André. Obrigada. A pergunta, na verdade, é sobre um outro aspecto, e eu não sei, Tanchance, na verdade, seria com você, mas, ou mais com a VRAC, mas, enfim, uma preocupação que eu tenho visto também em termos financeiros, não aqui de nós como funcionários, mas a questão da diminuição de bolsas para os alunos. Queria tentar entender se isso impacta também a PUC, no que se refere às isenções, sobretudo de mestrado e doutorado acadêmicos, porque eu não sei se é uma coisa específica do IRI, né, do Instituto de Relações Internacionais. Outros departamentos têm passado por uma situação semelhante, mas nós tivemos uma perda relativamente grande de bolsas de CAPES, CNPq, e isso tem gerado uma certa, enfim, uma certa pressão sobre as bolsas, né, a questão das isenções que são concedidas para os alunos de pós. Eu não sei se isso afeta, ou seja, mais isenções da PUC, né, e não de CAPES, pelo menos é como temos no IRI. Eu não sei se isso chega a gerar uma pressão, ou não sei se há uma expectativa de também melhora, né, a partir de 2023, mas pelo menos os números que eu tenho visto, há pouco tempo uma apresentação também já com a própria PEC, que não é algo que pode ser revertido tão facilmente, acho que não tem uma expectativa de aumento de financiamento para pós-graduação, né, para os programas e para os alunos. E a gente tem, nesse sentido, não é como a graduação, né, que se o aluno ter menos aluno impacta a entrada de recursos, mas ainda assim tem um impacto grande sobre a vivência nos departamentos, né? Alunos mais fracos, alunos que vão trabalhar, então abandonam o curso ou não se dedicam integralmente, e que acho que indiretamente, no longo prazo, tem um efeito sobre esse modelo PUC, né, enfim, de pesquisa, né, com alunos que têm bolsas e se dedicam exclusivamente. Então, eu queria saber se isso chega a ser uma preocupação ou se, na verdade, no momento há uma expectativa de melhoria em 23, né, com uma possível mudança de política governamental. Teria que haver uma mudança de governo, provavelmente, não de política governamental. Mas Bom, o professor Berman apresentou os números da pós-graduação em alguma das reuniões aí de diretores, se eu não me engano, e realmente não é só a questão das bolsas, né? O número de alunos de pós-graduação ele decresceu razoavelmente em vários departamentos, né? A ideia que se tem disso é que as bolsas que não são reajustadas há muito tempo, talvez 10 anos, né? Elas também não têm mais estimulado os alunos a fazer pós-graduação, porque uma pessoa que vem de fora, como é que ela vai alugar um apartamento no Rio e sobreviver com R$ 1.500 na bolsa de mestrado? Então,
Então, esse próprio valor das bolsas já é um fator detrimental, né? E a diminuição do número de bolsas, aí eu não sei falar, o Deco apresentou esses números, eu não me lembro, né? Agora, se exclusivamente do ponto de vista de as isenções terem que ser concedidas em maior número, né? Isso, do ponto de vista da arrecadação da universidade, é irrisório, né? O número de alunos pagantes de pós-graduação, que, né, se entrar lá no orçamento, os pagantes da pós-graduação, isso aí não é praticamente nada. A gente, claro, que tem um bom aporte da CAPES, que chega perto de 18 milhões por ano, né, que é fruto do número de alunos de pós-graduação que a gente tem, né? Então, a CAPES tem um programa chamado Projuc que passa esses recursos. Mas, assim, recursos de pessoas que pagam a boca do caixa, o boleto, é mínimo. Mas eu sei que a sua pergunta não era essa, eu estou esclarecendo isso. Quanto à política, pô, eu não sei, né? A pós-graduação no Brasil está complicado. Sem bolsa, ou bolsa com valor baixo, né? Sem estímulo. Complicado. Não sei quais são as perspectivas. Eu acho que ninguém sabe direito. Uhum. Não sei se alguém mais teria alguma pergunta, algum comentário? Que nos assiste. Eu queria. Muito bem. Vamos André, lá? vai. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho lá aquela questão do Henrique lá no início, sobre extensão, que eu tenho a impressão que essa extensão também pode ter um outro entendimento, né? Que me parece que é um outro entendimento. Uma coisa é o curso de extensão, né? Que já é uma loucura, né? Essa perspectiva. Mas me trouxe também, Henrique, a lembrança dessa proposta agora de intensificar a extensão como atividades extramuros da universidade, né? Quer dizer, eu acho que a gente está voltando um pouco na universidade a esse debate, que é uma outra frente, né, nesse tripé ensino, pesquisa e extensão, né, que não necessariamente, que não é atividade de extensão do CCE, né, mas que já seria uma outra atividade, né? Então, só queria trazer isso, porque na hora que o Henrique falou de extensão, me veio logo isso à cabeça, né? E como eu estava na reunião de ontem sobre extensão, então ficou uma informação muito fresquinha. Não sei se eu estou falando, se eu entendi errado, mas me veio um pouco essa questão e essa perspectiva que já é antiga da universidade, mas que me parece que a própria universidade, nos últimos tempos, não veio estimulando muito essa extensão extramuros, né? Essa atividade extramuros, né? Então, lembrando. O que eu imaginei que o Henrique tivesse perguntado era sobre essa extensão tradicional, digamos assim, inclusive por causa da arrecadação que ele falou. Tá bom. Obrigada. O Sérgio, você não quer aproveitar e colocar aqui as questões que tínhamos conversado lá? Mas bom, é porque quando eu entrei, né, eu estava numa aula, desculpa ter atrasado, eu vi que você estava fazendo uma das perguntas que a gente tinha discutido, então não sei se mais alguma outra foi feita, então... Não. De novo, não tem problema. Eu tenho uma pergunta, Tanchait, que na verdade não sei se você vai saber me responder, mas eu fui coordenador de graduação na História durante um tempo, e eu lembro que tinha nas reuniões, aparecia, isso foi o quê? Foi em 2017, 2018. Então, aparecia informação de que alguns anos antes, imagino que seja para 2013, por aí, a universidade estava com um número muito... Dizia-se que ela estava inchada, né, de alunos naquela época. Teve um momento que ela teve considerava-se que tinha aluno demais na PUC, mais aluno que o espaço físico, enfim, do que o reitor comportava. Evidentemente que mais recentemente a gente tem ouvido mais a preocupação da perda de matrículas, né? Eu queria ter uma ideia se a gente tem um número do que seria um ponto de equilíbrio. Existe um número ideal que a universidade está pensando como um projeto, assim, aí, qual o tamanho que a PUC quer para si? Se é um projeto bem definido, não, né? Mas eu acho que a
as próprias condições de contorno vão nos levar a esse número, que aparentemente a acadêmica julga aí que vai chegar em torno de 8.500 a 9.000 alunos, que é um número confortável para a gente manejar, né? Agora não está tão confortável assim por causa dessas restrições da pandemia. Eu acompanho isso meio de orelhada, porque eu converso com o Moisés, que fica preocupado com essas questões de salas, né? Mas se a gente não tivesse as restrições da pandemia, esse número seria um número bem confortável, né? Aquele número de 13.000 alunos era um número complicadíssimo, porque eu me lembro que um semestre começou com déficit de várias salas de aula, né? E agora não. O Silva Mello está aqui, ele foi o coordenador central de planejamento e avaliação antes de ser coordenador central de projetos e antes de ter sido decano do CTC, né? Eu não sei se vocês, naquela época, já faziam alguma projeção aí. Acho que não tem, né, Silva Mello, número ideal de alunos. Não, a gente tem o que a experiência mostrou, né? Com 12.000 alunos, a gente tinha uma situação financeira mais confortável e tinha que lutar para botar os alunos em sala de aula, né? Mas é um número administrado. Quando a gente chegou a 13.500, era pouco administrado, né? A gente, quando o número de alunos começou a crescer, a gente fez essa mágica que é a chamada do horário ímpar, né? Em que a gente aumentou... Não, isso foi ideia do Silva Mello. Obrigar as pessoas a dar aula desde as 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã até as 7 da noite, mas isso aumentou o espaço físico em 20%, com custo financeiro zero, né? Criou custo para os professores que tiveram que começar a dar aula às 7. Mas isso foi o que viabilizou a gente crescer em termos de número de alunos. Então, eu acho que esse equilíbrio entre o espaço que a gente tem e o tamanho do quadro, a gente conseguiu uma situação ideal do ponto de vista financeiro com 12.000 alunos, né? Só que agora a gente não tem 12.000 alunos, a gente não consegue captar 12.000 alunos. Então, a gente vai ter que estabilizar aí, como o Tanchait colocou, num número mais baixo. Quando eu entrei na PUC, no século XIX, tinha 5.000 alunos. O Silva Mello também, né? E aí foi crescendo. O Marcelo Jasmin também. Mas a gente, essa história de captar alunos, né, mesmo além do custo, né, tem algumas outras variáveis complicadas, né, do deslocamento até a casa, coisas assim. Enfim. O nosso grande Tanchait, quando a gente entrou na PUC, a gente tinha 5.000 alunos. Da minha memória das estatísticas, o número que eu lembro era 6.300, mais 40% do orçamento vinha da FINEP. E quando isso acabou, a gente resolveu o problema dobrando o número de alunos e dobrando a mensalidade. Então, era outra realidade. Era outra época. Até que chegou no Estado. Mas a gente, não sei se todos sabem, né? Eu me lembrei disso agora, por causa como nós falamos, captação de alunos, os alunos vindo para cá. A gente tem que cumprir uma cota da filantropia. O Augusto falou isso na semana passada, ele deve ter falado nisso, né? Nós estamos em excesso, né? Porque, como diminuiu o número de pagantes, diminuiu o número de alunos, tem alunos sobrando. Mas a gente também não pode ficar ali no osso, porque a situação pode reverter e a gente não reverte tão rapidamente, né, o número de alunos, porque o aluno permanece na universidade muito tempo, né? Então, mas nós estamos confortáveis a isso. Mas a gente consegue
satisfazer um dos critérios, parcialmente um dos critérios, que é aluno do ProUni, né, que são alunos que têm renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, somente porque a gente dá o auxílio do FESP. Senão, esses alunos não viriam para cá. Não basta não pagar a PUC, né? Tem que se deslocar até aqui, tem que comer, é longe, fora de mão. Quando a gente fez aquele programa da inclusão digital, que foi retomado agora, inclusive, né, a gente viu a concentração para onde esses computadores iam, fizeram um mapeamento, como se fosse aquele mapa de calor, né, daquelas vans que saíam distribuindo. É muito lá para a Zona Oeste. O cara se deslocar para aqui. Falando em programa de inclusão digital, a gente acabou fechando a compra já, os micros já parcialmente já chegaram, a gente conseguiu comprar 160 micros num primeiro momento, que foi, o Padre Josafá conseguiu uma doação, depois nós conseguimos que a Sodexo patrocinasse mais 10 micros e depois o Tecgraf patrocinou mais 30. Né? O Tecgraf sempre generoso. Então, nós estamos com esse número aí. Não, os 10 da Sodexo estão incluídos, então tem 190. Estava falando da comunitária, esse número é um número bem razoável, a demanda foi um pouco maior, mas tinha demanda de gente que está se formando, que não seriam contemplados. E agora, para esse programa se tornar um programa permanente, já que nem sempre haverá um doador para o Padre Josafá, né, a gente talvez tenha que, com um certo vagar aí, né, nós temos um tempo para isso, ativar aquele programa de contribuições para poder dar uma financiada, porque isso tem cara de ser um programa quase que permanente, não sei em que moldes, né, em números, né, mas é algo que virou um FESP, né, um FESP eletrônico agora, não só da comida, do Vale Transporte, mas, bom, foi bem sucedido, né, e razoavelmente bem sucedido, detonado numa reunião de diretores, detonado, digo, iniciado, o sinônimo de iniciar e não de eliminar, pelo Marcelo Jasper. Obrigada, Tanchais e Alessandra. Oi. Então, queria fazer uma pergunta que eu estava aguardando bem na linha disso que você comentou, Ricardo. Por exemplo, você está falando desse auxílio, né, que é o auxílio digital, propriamente dito. Como é que, do ponto administrativo, vocês estão vendo esse retorno? Ou seja, 2022.2, volta a todo mundo? E, do ponto de vista administrativo, como que é isso para a universidade? Nós estamos tendo experiência nesse sentido agora, né? Há departamentos que exigiram que todos os funcionários voltassem. Houve departamentos em que os funcionários disseram, pô, mas nem todos os outros estão voltando, por que eu tenho que voltar? Né? Então, algumas pessoas, direções de departamentos, estavam querendo um direcionamento da universidade em relação a isso. Né? E nós conversamos, eu conversei com o Padre Josafá e tudo, e a conclusão é o seguinte, cada departamento sabe melhor de si. Né? Agora, é claro que se um departamento exige que todos voltem, outro não exige, vai aparecer né, algum desconforto. Né? O ideal seria que todas as pessoas entendessem que as funções não são necessariamente idênticas num departamento e outro. Mas não é assim que o mundo funciona. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho não, né? Eu já tive vários exemplos de pessoas que falaram comigo de que a produtividade em certos setores ela aumentou bastante na pandemia. As pessoas não tendo que se deslocar e, em se deslocando para cá, fazendo tarefas que ela não precisaria estar aqui para fazer, principalmente desenvolvedor de software e essas coisas. Então, acho que cabe a cada um avaliar isso. Né? Existem funcionários que trabalham em setores, por exemplo, falando um caso específico, claro, aqui de prestação de contas de projetos e outras coisas, né? Que fizeram isso exemplarmente de casa. É claro que é importante que venham e que interajam uns com os outros, mas precisam vir todos os dias, ou alguém que tem uma deficiência
física né, não trivial, é razoável exigir que essa pessoa venha, quando durante 2 anos ela fez um trabalho exemplar de casa. Então, do meu ponto de vista, eu acho, e do meu ponto de vista, o que o Cláudio Josafat dizia, né, a universidade não emitirá nenhuma, ou pelo menos não emitirá nesse momento, eu não sei se o mundo mudar completamente, nenhuma instrução quanto a isso. Continua-se deixando isso ao discernimento das unidades. E na esperança de que as pessoas tenham uma compreensão sobre... e não fiquem comparando laranjas com banana. Mas eu não tenho uma resposta definitiva sobre isso. Sei que há uns desconfortos que é difícil para os administradores ou diretores lidarem, né? E a comparação em certos setores é muito imediata com um setor muito similar, né? Então, não sei, acho que o tempo vai nos dizer. Ok. O Celso. Boa noite aí a todos e todas. Anchaide, eu não sou bom em matemática, né? Sou teólogo, mas parece que tem uma equação aí que não bate, né? Se, em havendo redução de número de alunos, supondo, por exemplo, que se chegue a esse número ideal, 9.000 alunos, necessariamente terá que haver redução de professores, não? Como fazer essa relação? Você vai me colocar, você quer que eu diga uma coisa que eu não gostaria de me manifestar, né? Mas eu vou dizer de outra maneira. A redução de professores, ela já existiu. Nós estamos com o quadro principal em torno de 10% menor do que a gente tinha. Não estou dizendo que a gente não vai recuperar, mas eu acho difícil, na circunstância atual, a gente chegar àquele valor que a gente estava acostumado a ter. E não é um valor mais antigo. O valor mais antigo era 440 professores. Depois tinha 410, estamos com 370. Né? E aí entra naquele discurso que eu falei. Abaixo disso, a gente começa a comprometer o modelo. E se a gente mudar o modelo, a gente perde a briga. Tá? Então, nós temos que pensar num outro tipo de reestruturação. Há ralos, né? Mas o quadro docente já foi bastante afetado. O quadro docente, não. Né? Os departamentos em relação ao tamanho do quadro docente de cada um. Né? Ponto. Porque se aposentou a pessoa do quadro principal e elas não foram substituídas, é isso, basicamente? Exatamente. Uhum. Exatamente. Não houve dor, né? Mas uma maneira suave de fazer uma redução que não pode passar de um certo ponto. Senão fica muito difícil a gente manter esse modelo aí, de tanto se orgulha, com notas altas nas avaliações da pós-graduação, nos rankings, né? A gente já faz, nosso corpo docente em geral é um corpo pequeno, com quase departamentos, né? Maria Helena. Pegar uma universidade pública... Ela escuta você? Não sei, ela está aqui. Sim, ela te escuta, é isso? Escuto. Escuta, Maria Helena. Tirar o som. Então, olha só, olha pra cá. Olha pra cá. Tá vendo o mouse? Se eu clicar aqui. Bom. Tira o som. Que tá... Eu tirei. Você tem bolsa. Eu acho que ele quer fazer uma pergunta. Você apertar aqui, olha só, eu vou apertar uma... Isso. Ô, Luiz, você quer fazer uma pergunta? Tá. Professora Maria Helena, a senhora está me escutando, não é? Claro, estou escutando. Olha, eu lamento minha incompetência eletrônica. Eu levei uma meia hora ou mais tempo para poder entrar na reunião. Tranquilo. Eu antes estava muito contente quando ela ia ser presencial, porque eu sabia que não teria esse problema. O que eu quero levantar, me parece
extremamente sério. Desculpa os participantes, eu entrar de improviso sem conexão com o que estava sendo discutido imediatamente. Mas é suficientemente importante para que eu não cale. É o seguinte, há poucos anos atrás, eu sou professor do departamento de História, há poucos anos atrás se falava de uma remodelação da biblioteca da PUC. Depois isso deixou de ser falado pela alegação de que um dos diretores teria declarado que o problema hoje em dia não era de compra de livros, mas sim de digitalização do acervo. Isso é simplesmente um absurdo. Como eu estou em contato com bibliotecas, quer americanas, quer europeias, isso não dá sequer para traduzir, porque ninguém entende tal coisa. Bom, o fato é que, de poucos anos para cá, a própria bibliografia que eu indico nos cursos que eu dou não se encontra na biblioteca e fica por isso mesmo. Os alunos reclamam, mas não têm voz suficiente para ser ouvidas. E é esse ponto que eu gostaria de levantar para a comunidade. Não há, alguém já pensou numa universidade que tem a sua biblioteca bloqueada? Isso é simplesmente possível. Seria a mesma coisa que eu pensasse que os senhores estariam me ouvindo quando não estivessem. Por isso que eu perguntava à professora Maria Helena se ela me escutava. Então, como eu quero que o meu trabalho na universidade continue a ter algum sentido, eu gostaria de trazer a vocês todos esse problema. Eu já tentei levantar isso para algum vice-reitor que eu conhecia e sequer recebi resposta. Até que um dos seus funcionários me disse que ele tinha dito que isso não era da competência dele. Possivelmente não será muito menos da competência de nenhum de nós todos aqui. Mas ficar calado seria alguma coisa inconcebível. É esse o recado que eu gostaria de dar e que eu levei uma semana esperando essa reunião e quase a perdia. Bom, eu, do meu ponto... O que aconteceu? Do meu ponto de vista, eu não estou querendo me esquivar, não, mas isso aqui eu não vou responder, porque isso não faz parte do meu setor e deve haver pessoas muito mais qualificadas e com muitas ideias melhores a respeito disso do que eu. A gente, na administrativa, claro que lida com planejamento de uma forma forte, planejamento orçamentário, em liberação de recursos, mas a gente não lida com essas partes de planejamento acadêmico, né? Somos apenas consultados se há recursos para algum tipo de atividade prevista, mas não cabe a nós nos intrometermos nessas questões, né? Nesse caso aí é uma coisa bem típica da parte acadêmica. Na próxima roda, eu acho que isso é um tema que seria... Escritor acadêmico. Exatamente, importante para colocar. Muito obrigada, Luiz, por trazer essa questão, na verdade. Eu queria saber se tem algum outro comentário, alguma outra pergunta. Senão a gente vai começando a fechar. Eu queria talvez duas... Rosália, falar. Não queria te interromper, não. Não, tranquila. Tudo bem? Tanchad, queria que você desse mais ou menos se você tem uma ideia, se os cursos estrito sensu profissionais são uma opção viável, se isso já foi avaliado, colocado na balança, se é um bom caminho de futuro, assim, já estamos pensando em vetores para o futuro, planejamento estratégico, eles têm potencial para
compensar a perda de alunos da graduação, seja financeiramente, eu acho que nesse caso, né? Academicamente, com certeza, porque a tendência é ir diminuindo progressivamente os alunos de graduação, mas essa é a minha pergunta. Há um estudo de demanda? Eu suponho que essa educação continuada, essa educação de vida toda, que envolve a extensão, que a gente hoje chama de extensão, que a gente deve talvez passar a denominar assim, né, educação continuada de vida toda, mas se eles teriam um potencial semelhante financeiramente, também de inserção e de desenvolvimento da universidade, que tem hoje os cursos de extensão e de especialização, ou se isso é um risco que a gente talvez não devesse correr por não saber estimar a demanda futura. Você está falando de mestrado e doutorado? Mestrados e doutorados profissionais, exatamente. A gente tem no CTC do mestrado em industrial, tem outro mestrado em civil, e a experiência do direito, principalmente, né, tem sido ótimas. Né? Tem tido bastante procura, e isso permite, inclusive, que você remunere alguns funcionários que você necessitaria e não teria como contratar pela FUNTPUR, existe isso, né? No IRI tem, né? E é altamente interessante, eu acho, e é consolidado, quer dizer, espaço para avaliações da CAPES, assim como os outros, né? E agora, em potencial de arrecadação para a universidade, o problema é que, como dizia o Padre Pedro, né? O melhor investimento do mundo é aluno de graduação por metro quadrado. Né? Quer dizer, é muito difícil você ter uma arrecadação tão forte assim. Né? Você não teria nunca um número parecido com o número de alunos de graduação que a gente tem. Né? E mesmo nem nesse valor de mensalidade. Né? É verdade, são menos alunos e mensalidades menores. E eu não vejo também como nenhum risco para a universidade, e também acho interessante que exista. Né? E o caso do direito é um caso exemplar. Né? Eles têm cursos de especialização e mestrado profissional que trazem uma arrecadação muito boa para o próprio departamento, para o seu custeio, para fazer investimentos no departamento, e também transferem um valor para a universidade, que é um valor muito bom. Né? Claro, estou falando que, em termos de comparação com a mensalidade de arrecadação, menor, de graduação é pequeníssimo, né? Mas que seja 500 mil ali, 600 mil ali, entrando de um lado e do outro, sempre é alguma coisa. Né? Então é isso, eu acho que é interessante, é importante, acho que tem que perseguir. Né? São avaliados seriamente, como são os mestrados e doutorados estricto sensu acadêmicos, né? Não tem grande risco para a universidade. Então, é isso. Mas, assim, em termos de aumentar substancialmente a nossa arrecadação, isso vai ser uma mágica. Um mundaréu de curso com um monte de alunos. Não tem nem condição de oferecer isso. Obrigada. Obrigada, Rosália. Marcelo. São dois comentários. O mestrado profissional tem que olhar direitinho, dependendo da área, né? Porque há comitês que exigem, por exemplo, com que você tenha pelo menos 50% do professorado do mestrado profissional exclusivo dele. Né? Então, cada comitê é diferente do outro. Né? No caso do direito, é bem flexível. Né? Em outros casos, relações internacionais, acho que história também, nós mesmos estávamos montando, nós temos um mestrado profissional, coordenado pela CAPES, estávamos montando agora um segundo, mas nós vamos fazer um curso de especialização, porque aí não tem essas limitações, né? E também pode trazer renda, né? Para isso. Mas bom, eu estava, Tanchad, olhando aquelas contas que o Augusto mostrou da outra vez, fiquei pensando, é uma sugestão completamente marginal, mas quando eu vejo o preço do estacionamento dos carros, R$ 120 por mês, e vejo as necessidades
de aumentar o FESP nesse momento por causa dos computadores, eu acho que um aumento e uma fila, né? Tem uma fila de gente querendo estacionar dentro da PUC. Eu acho que podia aumentando. Eu dirijo e eu vou de carro para a PUC, tá? Podia aumentando um pouco, né? Aos poucos esse valor, porque uma parte desse dinheiro vai para o FESP, não vai? Vai, né? Agora, Marcelo, eu vou contar para você que você não conta para ninguém, tá? A minha proposta foi de aumentar uns 2 anos atrás para 180. Bom, eu apoio a sua proposta. Porque não é a questão de dizer, pô, o cara trabalha, ainda tem que pagar. Não, ele está contribuindo para uma pessoa carente, né? Exatamente isso. Vamos ver. Pode ser que agora, o 120 com essa inflação virou o quê? Né? O 180, aliás. Né? Não sei, se for 180 hoje já é bem menor do que antes, mas pelo menos ajudaria alguma coisa. Verdade. Algum outro comentário? Naturalmente, 180 é para quem vem de carro todo dia, né? Como? 180 para quem vem de carro todo dia. Não, 180 pelo espaço. Professor do... Porque eu acho que eu não pago 120. Não, você tem... Onde é que você estaciona? Eu sou horista. Ah, horista é diferente. Ah, tá. O quarto principal é... Mas, na época da pandemia, houve essa... Na época da pandemia, como se ela já tivesse acabado. Isso é um absurdo, a mulher está com Covid. Mas mas eu não estou indo à PUC, ainda tem que pagar estacionamento? Aí fizemos ouvido de mercador. Mas horista de longo tempo, assim, eu também paguei estacionamento o tempo todo da PUC, mas eu sei que nem todo mundo para aqui dentro, né? Eu comecei faz tempo, a gente paga igual. Assim, acho que é diferente, mas, enfim, Eu raramente vou de carro para a PUC, mas por conta do objetivo, eu mantenho o desconto, entendeu? Mas eu raramente vou de carro para a PUC. Eu acho que essa relação é que precisa ser melhor enfatizada no processo. Isso que o professor Marcelo falava aí. Mas, bom, vamos ver. Marcelo, acho que eu vou levar uma proposta de aumento. Eu acho que, de fato, esse é um programa de transferência de renda, né? Até porque existem outras alternativas de estacionamento, tanto aqui no terreno ao lado, quanto lá no shopping da Gávea, né? Que são alternativas para quem vem mais esporadicamente de carro, né? Mas para quem aluga o espaço, como diz o Tanchai, né? O espaço está lá garantido 30 dias por mês, né? Isso é um luxo, né? É um luxo que nós temos. Então, você pode querer isso ou não querer isso, né? Quer dizer, não é uma obrigação, né? E eu acho que as pessoas... É uma transferência de renda razoável, eu acho, nesse caso, né? Mas, em suma, pode ser que eu esteja subestimando aí alguma coisa. O FEP, se ele fosse o FESP ser autossustentável, seria muito interessante, né? Porque a gente tem uma despesa... Olha, eu sabia direito agora, mas eu acho que só no bandejão são 2 milhões por ano de subsídio para o FESP. Muito bem empregado, por sinal, mas é dinheiro. Ruth, quer ir você? Sim, obrigada. Está muito baixo, Ruth. Melhorou. Perguntando como é que está aí as possibilidades de vir, enfim, a medicina para a PUC-Rio como graduação. Eu sei que existe aí um plano feito há alguns anos lá pelo professor Dr. Hilton Cor, com a Renata Aranha, um projeto bem desenhado, bem estudado, fundamentado, e agora, o ano que vem, a partir de abril, né, o MEC está aceitando novas propostas de cursos, né, ficou parado desde 2018, porque a oferta estava exagerada e com baixa qualidade, né? Mas se a PUC está se preparando para isso, professor, eu sei que é uma conta diferente dos outros cursos, geralmente é um curso bem mais caro, mas se vocês estão botando isso na pauta,
E uma questão, eu estou também na AFPUC, né, além de eu ser da ADPUC, e lá a gente tem uma conquista, né, uma conquista que é, quando abre vagas, a preferência primeiro, né, a Duda sempre fala, primeiro vê se tem alguém querendo mobilidade, primeiro privilegia o corpo, a prata da casa, né? Eu não vejo isso, professor Ricardo Tanchait, nos departamentos acadêmicos para a contratação de professor. Eu vejo que, por exemplo, claro que tem autonomia dos departamentos, eu sei que uma resposta que você pode dar é essa, né? Mas eu não vejo, por exemplo, a PUC dizer assim, está aberta uma vaga de tempo contínuo, vamos dar preferência para professores horistas e mesmo preferência para vagas de diversidade, de mulheres, de negros, é uma coisa que os alunos nos provocam. Eles fazem a conta todo ano, quantos negros tem na PUC-Rio, e são pouquíssimos, né? E essa questão da diversidade vai muito ao encontro do ethos comunitário da PUC-Rio. Queria saber se vocês têm alguma possibilidade de sensibilizar os departamentos nesse sentido, ou se isso não é uma pauta para esse escopo aqui, não tem problema, mas eu não quis me furtar de perguntar. Essa história de contratação de professores, eu acho que é uma coisa muito mais acadêmica do que eu poderia tratar aqui, né? Geralmente, para funcionários, a gente tem colocado isso em prática, o recrutamento interno é importante, mas isso a gente faz muito por causa... para que as pessoas tenham possibilidade de ascensão e também por causa de custo, né? Tá? Bom, quanto à medicina, eu acho que houve muitas tentativas do professor Hilton Koch de lançar esse curso e elas não foram bem sucedidas, tendo em vista a posição da reitoria e da vice-reitoria acadêmica na época, né? A única coisa que uma vez nós aqui da iniciativa participamos foi fazer um levantamento de quanto deveria ser o custo. Não deveria ser o custo, não, quanto deveria ser a mensalidade. São coisas pequenas, nos anos mais adiante, né? Então, com equipamentos caros, requerem investimento, então é um curso efetivamente muito caro. Eu teria que atualizar esses números, mas eu diria que é muito difícil você fazer um curso de medicina na PUC com uma mensalidade inferior a R$12.000 por mês. Então é isso. Agora, quanto à política de implantação, havia uma posição muito confortável para quem não queria fosse implantado, porque o MEC não permitia, né? No Sudeste. Se mudar, né? Mas essa pergunta tem que ser feita para outra pessoa, né? Agora, eu acho que, do ponto de vista lá do CCBS, do próprio a gente convencional chamada medicina, né? O lançamento desse curso de nutrição e alguns outros que eles estão pretendendo lançar, fisioterapia, coisa e tal, já vai ser um bom piloto para ver como essas coisas se comportam. O curso de nutrição vai custar cerca de R$3.000 por mês, né? Vamos ver como é que o público se comporta. Aparentemente, tem boas possibilidades de dar certo. E o pessoal do Departamento de Medicina está muito entusiasmado com isso, né? Quer dizer, não é o Departamento, é o pessoal do CCBS, né? Bom, muito obrigada. Eu acho que estamos chegando ao fim. Já são mais de 7 horas e eu queria agradecer a todos e a todas por estar aqui, especialmente ao professor Ricardo Tanchait por a disponibilidade, por nos acompanhar, pela franqueza também, a maneira de contar como está a situação financeira da PUC, quais são as possibilidades e, bom, quais são os desafios que todos temos, na verdade, que fazemos parte dessa comunidade universitária. Agradecer aos que estiveram aqui conosco, e eu acho que é um desafio e uma agenda que ficou muito clara aqui, que é com a vice-reitoria acadêmica, que eu acho que poderia ser nossa próxima roda de conversa, não é? Agradecer de novo, boa noite para todos e para todas. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Tanchait, ADPUC, obrigada pelo encontro. Contar as mesmas histórias de sempre. Não, mas são muito boas. Institucionalmente, a ADPUC conta com a sua continuidade aqui para ajudar, mesmo que não sejamos nós, que sejam outros. 70 anos agora em agosto, hein? Daqui a pouco... É um menino.
Muito bom, gente. Boa noite. Tchau, Obrigada. gente. Boa Obrigada. noite. Boa Obrigada. noite. Muito obrigada. Obrigado pela reunião. Obrigada, Valeu Marcelo. mesmo. Obrigada a todos Muito pela bom. presença.